Estamos juntos com você aqui no Papo Sintonia, pela sua 106.1, Cardeal FM. Seja bem-vindo, bem-vinda quem está acompanhando a gente ao vivo, aqui pela emissora, também pelo nosso canal do YouTube, aqui da Cardeal. Mande sua pergunta, o seu comentário, também para quem está acompanhando a gente aqui pelo Instagram, do Em Sintonia FM, pode também deixar a sua pergunta, ou para você que vai acompanhar depois o replay, essa entrevista aí nos nossos canais. E hoje, comemorando com vocês esse 1º de maio, Dia do Trabalhador, Dia da Trabalhadora, nós queremos trazer um assunto realmente de grande importância, sobretudo no cenário atual. O papel, a importância e também os impactos, né, das novas tecnologias associados tanto ao mundo do trabalho quanto ao nosso contexto de pessoa, de família, de sociedade. E para esse bate-papo, com muito prazer, a gente recebe aqui Sandra Bastos, que é psicopedagoga, pedagoga, mestra em família e contemporaneidade, ela que trabalha aí também no mundo infantil, com as suas demandas desse momento atual, é coordenadora do curso de psicopedagogia da Universidade Católica de Salvador, vice-presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Bahia. Bem-vinda, Sandra, nesse feriado, trabalhando aqui com a gente. Pois é, faz parte, né? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, e agradeço a vocês o convite para esse momento ímpar, né? Que é falar sobre 2 pontos bem cruciosos, que é a educação e o trabalho. A gente aqui agradece também essa sua disponibilidade de trazer seu conhecimento. Eu acho que esse é o papel, né, da academia, dos estudiosos, dos educadores, trazer esse conteúdo, seu conhecimento para a comunidade, trazer soluções, e aí a gente faz essa troca. E nesse mundo do trabalho, se a gente for fazer uma relação, olhar um pouco o histórico, fazer um panorama, educação, trabalho, novas tecnologias, sempre teve associado. Sim, sim. É óbvio que a gente vai ter que fazer um pouco de uma viagem lá no passado, né? Porque senão a gente não chega até aqui. Então, a gente sabe que essa educação, ela vem ao longo dos tempos, e que a primeira educação que nós tivemos, que foi a educação informal, que é aquela educação que é trazida de pais, de avós para pais e filhos, né, que é aprendido com o seu lidar, que aí passa para o trabalho. E aí vem partindo desse pressuposto dessa educação informal para o formal, que são as nossas escolas, porque antigamente a gente não podia, nem tinha as escolas tinha esse modelo de escola como a gente conhece, um espaço ali onde estão, não, né? Não, a escola era na própria casa, a própria casa, os pais ou os fazendeiros, né, os donos de fazendas contratavam pessoas específicas para ensinar seus filhos nos seus lares. Esses tutores, né, que hoje volta até um pouco, e vamos falar sobre isso mais à frente, né, os mentores, os tutores, e também hoje um outro movimento dessa educação ser voltada para a família, que há controvérsias, é um outro assunto, a própria família, né, alguns grupos já pregam isso, de que essa educação seja em casa, e a escola seja só mesmo para fazer os registros formais. Bom, mas o nosso assunto aqui é esse, caminhar. Em algum momento também a educação ela teve a serviço do mercado de trabalho, mas de forma muito, digamos assim, para preparar uma mão de obra para o mercado, né? Aqueles cursos de capacitação técnica. Isso. Tivemos isso. Antes era muito mais valorizada essa aprendizagem técnica, né? Hoje já vai para níveis superiores. Então, assim, vamos começar pela parte mesmo até da própria agricultura. Nós temos setores que são focados nessa área. Eu trabalhei até no SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, com a aprendizagem desse público que a gente tinha que ir em loco, né? E aí vem todo esse processo do técnico, seja para agricultura, seja para qualquer área, né? Eu sou uma raiz também, que eu fiz o primeiro curso, foi em magistério, e era um curso técnico, depois que eu fiz a pedagogia, para passar para o superior. Então, a educação, ela sempre esteve presente em todos os momentos, e o diferencial é essa busca do conhecimento e atualização. Exatamente, né? Buscar essa atualização, não necessariamente para servir ao mercado de trabalho, mas para também atender essas exigências que cada momento da história vai
precisar. E nesse momento, nós estamos exatamente assim, num momento bem desafiador, porque a mudança, ela é num ritmo muito mais acelerado, né? Tempo atrás, para fazer uma mudança, demorava anos, décadas, agora não. Um mês você já tem uma tecnologia, 3 meses depois já mudou, ficou obsoleta, já muda tudo. Então, essa atualização é constante, é frenética. É frenética, é bem corrido. É bem difícil você acompanhar o que o mercado oferece, né? E hoje a gente está passando por esse grande desafio. Então, muitas vezes, o indivíduo ele procura muitos saberes teóricos, se enchem de títulos, mas na prática fica a lacuna. Então, a gente precisa associar esses dois mundos para que a gente possa, né, ter um bom desempenho no mercado de trabalho. E dentro de um tempo, né, que seja pragmático realmente, porque senão, como você falou, eu levo tanto tempo na formação daqueles conteúdos do título, e quando eu vou para o mercado de trabalho, aí que vem o impacto e as dores, eu descubro que todo aquele meu saber, que óbvio, tem uma importância e vai ter, porque essa experiência mais profunda, né, esse conteúdo mais profundo, porque hoje a gente também fica muito na superficialidade, tem muita informação, mas aprofundamento, nem tanto, aí eu vou descobrir que aquilo tudo, sim, mas meus títulos, eu fiz isso, aquilo, e não vai servir, serve, mas qual é a sua habilidade aqui técnica na tecnologia? Quando isso não vem, qual que é que fica? E aí a gente traz aí as duas coisas que nós chamamos, dentro até da própria psicopedagogia que a gente trabalha, que são as competências e habilidades. Né? Então, assim, a gente busca muitos saberes, a gente busca muitas teorias, mas a gente precisa nos aprofundar. Eu costumo dizer que a faculdade, ela não dá nada pronto. Ela te provoca para que você busque outros saberes e outras práticas. Eu trabalho na universidade e a gente vê muito isso, né, na prática. Profissionais que saem e dizem assim, mas gente, eu não sei ir para a prática. Nossa. Tem alunos que dizem assim, como é que eu vou atuar na clínica, professora Sandra? Eu não sei. Eu disse, você sabe, só precisa colocar em prática e se aprofundar no que vem trazendo. Então, a gente nunca sabe tudo na totalidade. Dentro do mercado do trabalho, você vai adquirindo seus conhecimentos de acordo com a necessidade que está ali. É óbvio que você tem que ter sua base, sua sustentação no que você vai fazer, e aí a demanda, eu estou falando isso com propriedade de consultório, de escola, você vai ter que estar buscando o tempo todo. Então, eu sou a psicopedagoga. Que máximo, né? Mas aí você tem um monte de desafios. E aí os embates ali no dia a dia. Aí vem os TEAs, vem os TDAHs, aí vem os dislexos, o descálculo, e aí vai um oceano de coisas que a faculdade não lhe dá pronto. Não lhe deu pronto. Isso para além das questões emocionais que estão aí. E familiares, já que estou aqui diante de uma mestra em família e contemporaneidade, essa contemporaneidade tão desafiadora, onde a gente não tem família, mas famílias, né? Verdade. De diferentes formas. De diferentes formas, e aí a educação também precisa estar associada e vendo isso, porque são formas diferentes de ser família, de reconhecimento, enfim, né? Então, voltando para a questão mesmo do trabalho, precisa estar associado, porque senão esse conhecimento que não vai para a prática e se adapta às necessidades atuais, ele vai ficar aquele conhecimento, né, que obsoleto, né? Exatamente. Vai ficar uma enciclopédia só, né, para consulta. Então, a gente precisa buscar. É por isso que quando você é convidada a fazer uma entrevista de trabalho, eles colocam em você em vários desafios, para além do seu conhecimento técnico. Porque o seu conhecimento técnico, ele vem no currículo. Mas aí, aí tem outras coisas. Como é você na mediação de conflitos? Como é você nas relações interpessoais? Então, assim, tem outras coisas para agregar esse conhecimento. Quando eu falei de competências e habilidades, é porque tem muitas pessoas que têm muita competência, mas na hora de agir, aquela habilidade não está colocada em prática. Uma coisa bem tranquila, assim, que eu falo com bem tranquilidade, é com relação à sala de aula. Eu tenho um colega, que ele é do interior, que ele fez uma colocação maravilhosa para mim, que ele disse assim, professora Sandra, todo mundo dá aula, mas o professor é só professor.
né? Verdade. Então, assim, nós fomos formados para aquela prática, para a habilidade do ensinar. Tudo bem que as faculdades hoje já têm as disciplinas direcionando a essas questões, né, do ensinar, mas o pedagogo, ele é a raiz desse ensino, porque a gente pega a educação básica. E aí, o que é que a gente vê? A gente vê profissionais, né, de altíssimos gabaritos que não sabem passar o seu conhecimento. Isso Isso é muito comum. explícito. Pois é. Então, olha aí essa relação, né? Educação, eu sei, o meu saber, aqui adquirido, a teoria, mas esse conhecimento todo precisa ser aplicado aí no mundo do trabalho, né? E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai dar respostas a esse mundo? De forma prática. Então, que atualizações são necessárias para fazer diante desse cenário? Não é só saber, mas é demonstrar que sabe, saber na prática. Exatamente, exatamente. E cada um na sua área vai melhorando, né, a sua comunicação, o que é exigido diante disso, o que é preciso mais para além desse papel, né, do saber, da teoria, de estar estudando, buscando as novas aprendizagens. Então, a gente precisa centralizar no público-alvo e no que você está fazendo, seja ou com pessoas ou com a diversidade de equipamentos, vai depender do setor industrial, profissional que você atue. Exatamente. E aí, muitas vezes, tem isso, né? Aquilo que nós estávamos falando, né? Esses saberes que precisam estar aí ajustados. E muitas vezes uma pessoa que tem muito tempo de trabalho e hoje se vê assim, poxa, mas eu fui substituído, é assim, essa leitura, por alguém novo que acabou de sair da faculdade, e eu não entendo como é que a empresa não me valorizou, então é uma dor muito grande, e realmente não entende mesmo, será que todo o meu conhecimento, toda uma vida estudando, formando, me capacitando, não foi suficiente? O que está acontecendo com os trabalhadores que trazem essa questão? Eu considero que agora as coisas já estão até retornando um pouco e trazendo a valorização da experiência profissional. Uhum. Mas a gente tem uma grande questão aí, que é da educação, a andragogia, que é a educação do adulto. E eu fui convidada a fazer um treinamento numa grande empresa, onde os gestores, eles não sabiam lidar com esse público experiente. E, por outro lado, esse público preso a essas questões da experiência, de estar dando certo, não ampliavam esse conhecimento para as novas tecnologias, para o novo. Então, a andragogia, ela traz isso tudo. Ela traz esse ensino, né, para o adulto. O que seria andragogia? A irmã, prima da pedagogia? Então, a andragogia, a pedagogia é o ensino para crianças e adolescentes. Okay. E a andragogia é o ensino dos adultos. Então, assim, a gente vê muito a questão, assim, de pessoas que têm mais experiência, dizer assim, não, tá dando certo, vai mexer no time que está ganhando. Uhum. Tem muito essa fala prática, né? Uhum. E, no entanto, como você disse no início da entrevista, isso aí está muito amplo, porque é muito frenético o desenvolvimento, as coisas novas, a tecnologia. E se essa pessoa não se capacitar, ela vai ficar para trás. E as empresas hoje não estão interessadas em ficar só na mesmice, só naquilo, eles querem mais, mais e mais. Então, como fazer essa educação para que essas pessoas que estão dentro da empresa utilizem, não seja menosprezado essa experiência, mas que busquem essa abertura para o novo, né? Quando a gente fala assim, parece da ideia que é tipo, começar um curso novo, uma carreira nova, mudar, migrar, não necessariamente, às vezes a andragogia vai trazer um aperfeiçoamento, uma atualização dentro daquela própria área, né? Isso. Ah, mas eu já sei tudo, já fiz todos os cursos, dentro dessa área não tenho mais o que aprender. Então, quando alguém diz assim, a gente fala assim, gente, cadê o eterno aluno? Deveria estar ali, né? Aberto ao aprendizado. Eu acho que quanto mais a gente se abre, não sei, uma ideia, mas quero ouvir aqui da sua experiência, quanto mais a gente se coloca nesse lugar de que eu tenho algo a aprender, né? Sou ensinável, eu acho que mais mercado de trabalho aparece para mim.
A psicopedagogia está aí dizendo a todo momento que a gente aprende até a morte. Existe uma aprendizagem. Até naquele momento que a gente não se recorda de muitas coisas, que a gente trabalha a psicopedagogia também com estimulação cognitiva. Não é só com aprendizagem escolar. Então, eu acho fantástico essa abertura aqui, até para a gente explicar um pouco o que é esse trabalho nosso. Então, assim, muita gente agrega psicopedagogia àquela criança que está na escola, que não está tendo bom rendimento, e aí vai para o psicopedagogo. Mas, na verdade, a psicopedagogia, ela trabalha todos os setores da nossa vida, desde o bebê até aonde a gente tiver nossa vida, né? Então, assim, como os idosos, os adultos, e os adultos, os idosos, a gente trabalha com a estimulação cognitiva para que a gente não perca. Para essa perda cognitiva ser cada vez mais adiada. E a criança, para a gente desenvolver essas competências e habilidades, né? Então, assim, dentro da andragogia, dentro do que você falou sobre as empresas, né? Vamos abrir esse parente para as empresas, a gente vê esse público, que é o público com a experiência, e os gestores, que são mais novos que esse público. Olha e aí vem esse conflito de ideias. Esse menino que entrou agora, saiu da Nem faculdade. trocou as fraldas. Agora vai quer vir me ensinar. Me dizer o que eu vou fazer. Não aceito. E olha o tamanho do conflito. E eu gosto de citar lá no interior, porque eu sou do interior, a questão da própria agricultura, que diz assim, ele vem de lá, ele é um engenheiro agrônomo e vem me ensinar, eu sei lidar com essa terra desde que eu nasci, né? Então, assim, como fazer isso? E essa dúvida nas empresas é muito grande. E o treinamento você não desvalorizar o que o indivíduo traz, mas conscientizar com números, porque eles são muito visuais. Então, assim, é mostrar que A por B vai dar o C. Ou seja, hoje você dá 2, eu estou sendo bem, não vou falar de valores. Hoje você vai dar 2, mas se você agregar esse conhecimento, vai mais por aí, esse conhecimento, né? Pega essa via e aí acessa o que quer. Então, assim, as empresas hoje não querem zona de conforto. Sim. Né? Elas querem retorno. Né? Então, assim, com toda a experiência que a gente tenha, se a gente não tiver atualizada, a gente fica no meio do caminho. Exatamente, e reconhecer também que esse conhecimento é um legado também que aquele profissional, né, foi todo um investimento de toda uma vida, e de repente ele também pode ser inserido no próprio processo de ensinar, né, as pessoas mais jovens que estão chegando, né, então ser também um mentor. Então que legado eu vou deixar com o que eu aprendi em toda uma vida e vou poder passar o que eu estou ensinando para as próximas gerações. Então, acho que se as empresas se abrem a esse entendimento e têm aí o apoio profissional para entender que a andragogia pode acontecer também dentro do mercado de trabalho, a gente vai ter um ganho muito grande. Agora, se há resistência, não, o passado não interessa, agora é tudo novo. O novo também é muita novidade, gente muito moderna, não interessa. Aí vamos viver o quê na empresa? Não cresce, né? Eu acho que isso aí tem que ter um respeito mútuo. Respeito pela experiência e respeito pelo novo. E nas empresas está tendo muito esse embate, né? De quem é novo que está chegando, do que já está lá por muito tempo. Hoje acabou-se a ideia de que aposentado é para ficar em casa sem fazer nada. O aposentado, ele vai para o mercado de trabalho novamente, ele retorna com toda a experiência, com todo o saber, e tá show de bola também. E quando saem também criam um novo mercado, né, que são das consultorias, das mentorias, e entende que, bom, aquilo tudo que eu aprendi não se perdeu, eu vou passar à frente. Eu acho que também esse entendimento, educação e trabalho sempre juntos. Mas aí a gente chega aí nessa questão da comunicação que você falou e do respeito, né, desse conhecimento, dessa troca no cenário atual, que os mais velhos trazem, podem acrescentar. Então, é uma dança, né, do ensinar e aprender. Mas aí, no meio disso tudo, tem a tecnologia, a automação no mercado de trabalho. E aí? Quando está falando de humanos, tudo bem, mas agora entrou a máquina. E aí? E aí é de se debruçar e estudar e conhecer o novo. Né? Hoje a gente tem um mercado aí que está assustador. Mas eu acredito que nada fica para trás. Tudo é só aperfeiçoado. E todo aprendizado que seja fora da tecnologia ou não, né, ela tem que ser aproveitada. E nós estamos vivendo um momento
assustador com relação às tecnologias. E nós estamos ficando condicionados a usá-las a todo momento. Então, é preciso que a gente tenha consciência que a tecnologia é para ser nosso aliado, né? E não nós sermos escravos delas. Sim. Né? Então, é atualizar, é buscar. Todos nós somos capazes de aprender qualquer coisa desde que a gente queira. No início pode assustar esse novo, né, essa tecnologia. Se enrola todo. Se enrola todo, isso eu não vou dar conta, meu Deus. Não, para tudo, calma, respira. E é uma questão de adaptação à tecnologia, que depois fica fácil até uma aliada. Mas aí entra também os medos. Eu vou perder meu emprego com essas novidades todas que estão chegando. E outras questões também, a saúde que começa também a ser impactada, porque o trabalho não acaba lá naquelas 8 horas. Vou para casa, ai, a chefe acabou de mandar um zap então, e já informa. Então o trabalho não acaba mais nunca, não, Sandra? Então, aí veio a pandemia que a gente não vai esquecer nunca mais, faz parte da nossa história, que a gente antes dela, a gente se condicionava às 8, 12 horas de trabalho e hoje não mais. Se a gente permitir, o chefe quer 24. Então, assim, a gente sai do trabalho, 8 horas de trabalho, vai para casa e tem uma reunião online. Então, na pandemia, isso foi emergencial, né? E aí a gente não perdeu mais esse ritmo. Foram obrigados a ser utilizado por conta do isolamento, todo esse processo tecnológico, e isso foi adentrando nos nossos lares de todas as formas. As escolas passaram a ser tecnológicas na totalidade, então a criança que não tinha um celular, não tinha um tablet, não tinha um computador, ela não estudou. Verdade. E tem uma questão muito, muito forte, que é assim, nas pessoas de baixo... que no poder aquisitivo mais baixo, o que é que acontece? Elas não podiam, tem 3 crianças estudando. Quantos celulares precisavam? 3 crianças. 3 celulares. Eu só podia dar um. Então, elas me perguntavam assim, professora Sandra, eu dou a quem? Mas foi se passando e foram se criando as estratégias. Setores públicos com televisões, enfim. Até o rádio, teve uma cidade, teve uma experiência que os professores foram para a emissora de rádio, dar aula lá. E eles ouviram de casa, que era o único recurso que tinha na zona rural. E impactou, por quê? Porque as crianças, elas são muito visuais. Isso. Elas são experimentais, né? A BNCC já traz isso para a gente. E aí veio essa questão do isolamento, e a gente passou por esse processo, eu acredito que todos nós, né? Então, a gente passou a se comunicar muito mais com as pessoas que estavam fora da nossa casa do que com as que viviam com a gente dentro do próprio lar. E aí, isso teve um impacto enorme no comportamento, na dinâmica das relações dentro, não só do ambiente de trabalho, mas também ampliando isso para as relações familiares, que o trabalho tem casa está no trabalho, né? Acaba se misturou tudo, também com o home office. Então, a gente tinha pais mais presentes em casa, mais ali na tela. Peraí que eu estou aqui respondendo, estou num relatório. Então, as crianças não entendiam. Então, se ele pode, também posso, e aí o tablet, uma tela na mão, o que aconteceu com a vida e o que está acontecendo dessas crianças e adolescentes. É o que você vai ver no próximo bloco. Estamos de volta aqui nesse Papo Sintonia, numa entrevista que, na verdade, é uma aula com a nossa mestra Sandra Bastos, psicopedagoga, pedagoga, ela que é vice-presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Bahia. E durante o intervalo, estávamos falando de algo importante, né? Quando é que começa essa educação profissional? É lá para os 15 anos, quando eles já estão ficando maduros, dos 21? Não, na infância. Como assim, Sandra? A gente estava comentando aqui agora que esse trabalho já está sendo feito tem algumas escolas que já trabalham essas questões do empreendedorismo, né? Do saber lidar com dinheiro, da empregabilidade, porque, na verdade, a escola vai para além do aprender. Ela é o primeiro passo profissional dessa criança. Então, quando a gente conversa com a criança que reclama, porque meu pai está trabalhando, eu quero ir para casa, quero ficar, mas seu pai está onde? Está no trabalho, eu quero ir para o trabalho dele.
Então, aí eu explico, ó, a tia Sandra trabalha com a psicopedagogia, está aqui ajudando você, o papai é médico, professor, enfermeiro, biólogo, seja qual que for a profissão, está no trabalho dele, e você está onde? Estou na escola. E qual é seu trabalho? Nada. Então, assim, muitas vezes a criança não sabe qual é o papel dela dentro da escola. Aí alguns já, né, conduzido pelos pais, é o trabalho deles. Então, dentro da escola, eles já trabalham com as questões profissionais, quando eles estão trabalhando a linguagem, a exata. Ou, às vezes, até tem projetos também internos ali na escola, é uma escola que tem uma horta, é uma escola que tem alguma atividade. Então, qual é o seu trabalho? Então, começa a trabalhar também, trabalhar, né, entre aspas, óbvio, que nós não estamos aqui falando trabalho formal, até porque existem leis que garantem aí também o direito da criança brincar, porque senão a gente vai para outro extremo, e achar que criança tem que trabalhar. Não é disso que nós estamos falando, é o despertar consciência empreendedora. Até porque, gente, esse modelo de trabalho, vamos combinar, hoje aqui no Dia do Trabalhador, da CLT, com todos os direitos, férias, 13º, paraná, carteira assinada. Isso está ficando um pouco para lá. Hoje em dia, os modelos de contrato estão diferenciados. Muitas pessoas que constituem suas empresas, depois do microempreendedor, também a outra mentalidade de não ser o empregado, mas, quem sabe, eu criar também o negócio e ser empregador. Então, essa mentalidade começa a ser fomentada aí, né, Sandra? Então, é sem a obrigatoriedade, né? Sim, é. Então, assim, dentro da escola, a gente trabalha muito com lúdico, né? E são projetos, formações de projeto de meio ambiente, projetos profissionais, esse do que você falou mesmo, de horta, ele está agregado. Total. Então, assim, como vender aquilo ali, a questão da sustentabilidade, como usar esse dinheiro, para que usar, porque o que a gente vê? Hoje está muito essa questão minha mesada, mas não sabe qual é a finalidade daquilo. Muitas vezes o pai dá um cartão a seu filho, mas não ensina como usar aquilo. Vai para a escola, faz o processo do lanche, isso tudo é trabalho, né? Já ir pensando, né? E gerando aí, constituindo um futuro que está logo ali, que passa tão rápido, que daqui a pouco passou. E se não for direcionado, não vai saber. Perdido. Então, hoje, Léo Freiman tem um projeto que chama OPE, que quer dizer orientação profissional, empregabilidade e empreendedorismo, né? Junto com Léo Freiman, um grande psicólogo. Então, assim, ele traz esse projeto que muitas escolas adotam, né? Que é um projeto riquíssimo, de acordo com a idade. Claro. E sem o compromisso de ser um negociante. Então, assim, é lidar com o seu dia a dia mesmo. E aí a gente traz outra perspectiva também para a criança em relação à escola, porque alguns já começam a ter a percepção de para que eu estou aprendendo isso mesmo, né? Exatamente. Tudo isso aqui que eu estou aprendendo, isso vai servir para quê? Mesmo a minha vida. E mais, quando você trouxe, né, esse questionamento para essa criança, bom, a tia Sandra está aqui com você, seu pai está no consultório, sei lá, está na indústria, está trabalhando, e você? E eles, eu não estou fazendo nada, mas ele está com boa parte do tempo da sua vida na escola, aquela escola passa a ter uma outra dimensão, então lá é meu trabalho, vou me dedicar. Porque muitas vezes a criança fala assim, eu estou estudando para meus pais, porque meu pai quer, porque eu estou sendo obrigada. A gente precisa dizer à criança qual é a finalidade da escola. Né? O mundo está muito mecânico. Então, assim, tem horário, mas não diz a criança. Ela fica solta. Então, vai para a escola, vai para o balé, vai para o judô, vai para o karatê, vai para quê? Mas qual o sentido disso tudo? Qual o sentido disso tudo? Essa agenda lotada. É para me cansar? É para preencher. Então, assim, na contemporaneidade, né, a família se ampliou. Né? E hoje a gente tem vários modelos familiares. E aí todos trabalham. E o que a gente está vendo hoje? Muita terceirização da educação. Então, os pais trabalham, precisam trabalhar, mas passam os filhos para outras mãos. Então, é a pessoa que vai atender, vai para a escola, é a pessoa que vai atender as atividades. E qual é esse momento da família? Não estou dizendo aqui, gente, que a pessoa não vai deixar de trabalhar. Mas a gente precisa deixar um pouco para a família. A gente precisa ter um momento familiar, que é o momento que aproxima, que é o momento do afeto, que é o momento do compreender.
E esse momento com qualidade, né? Fazendo mesmo essa gestão do tempo. Não é dizer, mas eu tô aqui. Algumas pessoas falam, essa mãe que veio para o home office ficou mais tempo com o filho. Não necessariamente. O fato de estar dentro de casa, essa atenção muitas vezes não é dada, né? E eles sentem, percebem. Exatamente. A gente está o tempo todo com as máquinas, com a tecnologia. Pode falar, né? Tô te ouvindo. Eu tenho um neto, e esse neto, quando eu vou ficar com ele diz assim, vovó, é o meu momento, e eu já aviso todo mundo, vou estar com meu neto, se eu não responder mensagem, nem falo no celular, é integralmente para estar com ele. Então, assim, e não é só tirar, né, o dano, igual a gente falou, o dano desse percurso todo, da pandemia, da escola online, e agora esse retorno. Isso. Como é que ficou isso tudo? Me conte esses dados da sua pesquisa. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho recente, fazendo aqui um paralelo. Nós estamos no Dia do Trabalho, nesse feriado, nesse programa especial, refletindo sobre essa relação da educação e o mercado de trabalho, mas não tem como não cair nessa tecnologia. Isso tudo faz parte, adentrou o universo do trabalho, impactando também com perdas de postos ou também necessidade de atualização, mas isso já começa lá na família, e nós estamos falando da atual e futuras gerações. Então, o que sua pesquisa evidenciou, Sandra? Então, eu fui muito feliz na pesquisa por conta que logo em seguida veio a pandemia. Né? Já foi antes da pandemia. Então. Comecei antes, mas foi no percurso. E com que contexto, assim, qual foi a motivação para você pegar nesse assunto? A minha família. Sim, que assim, minha família. Simples assim. Então, assim, a gente tem que buscar o que tem, né? Sim. E como eu tinha várias coisas para ser estudada, eu digo, não, eu quero ver isso aqui. Por que esse encantamento demais diante de um objeto tão pequeno? Né? Estamos falando das telas, né? Telas. Celulares, tablets, tudo. Notebook. Então, assim, com a pandemia, a gente ficou muito mais visível isso, porque a gente não podia sair, então a gente tinha que procurar alguma coisa dentro da casa. Então, quem não estava trabalhando, não tinha o que fazer, a não ser os afazeres da casa. E aí, o que aconteceu? Cada um começou a ficar nos seus ambientes diferentes do lar. Era das lives eternas, né? De todo lives mundo postando. Todo dia, aulas todos os dias, trabalhos, reuniões. E aí, gente, cada um no seu cantinho, fazendo o que tinha de direito e o que era obrigatório. Porém, sobretudo, esquecendo de quem estava próximo. Daquele carinho, daquela conversa, porque o mundo estava de cabeça para baixo, realmente. Só que a gente... até o contato físico era não indicado. Contraindicado. Não pode tocar, não pode abraçar. Marido saía para trabalhar, quando voltava tinha uma trincheira. Pois é. Tira a roupa, tira o sapato. Tome banho, nem toque. Vai abraçar a vovó, nem pensar. Agora não. Pelo amor de Deus. Passei 4 meses sem ver meu neto, quase morro. Enfim, quando fui toda encapada. Então, passamos, né, gente? Sobrevivemos. Então, mas o que isso trouxe? Então, trouxe outros conhecimentos, né? Mas só que a gente não deixou lá atrás o que era da pandemia. A gente trouxe junto também essa bagagem da tecnologia que nos afastou, né? E o trabalho voltou presencial e permaneceu no online. Então, ontem mesmo, quando eu falei com você, eu estava numa reunião online à noite e já tinha passado o dia todo trabalhando. Então, assim, a gente precisa... eu não estou falando do outro, eu estou falando de nós, de mim. A gente precisa ter esses momentos para a família. Tirar essas telas, mostrar... Mas não é só tirar. Porque o que acontece? Acontece que as pessoas adoeceram mais ainda. A comunidade está doente, as crianças estão doentes, e hoje eu recebo crianças no meu consultório de psicopedagogia altamente viciada em telas. Crianças que não param sentada, crianças que só falam de mundo virtual e fazem do contexto um jogo. E aí vem os diagnósticos. Né? Então, vem os diagnósticos por todo esse processo e essa caminhada. Mas foi só as telas? Não, de repente tinha uma história, né, de hereditariedade, de ambiental, e junta todo esse processo que é um outro
seria um outro momento. A tela foi um gatilho só, né? Para mostrar algo que já estava ali, latente, e ninguém estava vendo. Exatamente. E se perdeu. Perdeu-se no mundo, né? Então, só pincelando aqui essa questão da minha pesquisa, ficou muito assustador. Eu pesquisei adolescente entre 12 e 18 anos, que na pesquisa dela, disseram para mim assim, quando eu saio de casa sem meu celular, eu deixo a minha vida. Olha a gravidade disso. A relação, a né? Relação. Outro que dizia que pegava, o pai tirava, ele ficava numa irritabilidade tão grande que ele pegava o da avó. Né? E outras coisas bem pesadas. Então, esse contexto aumentou muito o índice de suicídio nos adolescentes. E aí as coisas se tornam mais graves, os transtornos se potencializaram, e isso, voltando para o mercado de trabalho, precisa muito da presença das famílias, porque as pessoas estão trabalhando muito. Quanto mais, querendo sempre mais, né? E tem famílias que dizem assim, mas, Sandra, eu trabalho tanto, eu dou tudo a esse meu filho, e eu não estou vendo o resultado. Eu disse, talvez o tudo para você não é o que ele precisa. O que tem sido esse tudo, né? Todos os recursos oferecidos das melhores escolas, dos melhores centros de cultura, de lazer. Acompanhamento psicológico e tudo, e a criança não responde, porque o que ela está querendo, às vezes, é aquele olhar, aquele contato, né? Eu vivi um pouco isso na pandemia, quando a gente levou o trabalho para casa e a rádio foi para casa junto comigo. Eu cheguei uma hora e a gente, não sei, muitas pessoas devem ter passado por isso, a gente não conseguia parar. Você ia quando olhava, era 8 da noite, mas eu ainda tenho isso aqui, mas não posso fazer isso. 9 da noite, gente, que horas que fez? Às vezes deixava o computador ligado, vou fazer um pouco lá na casa, mas vou deixar ligado porque daqui a pouco eu vou voltar. E era algo que você não estava mais controlando, já estava assim, naquele processo automático. Peraí, né? Eu controlo isso, não esse externo. Entendeu? Mas foi esse movimento. A gente não se a gente não cuidar... Essa simbiose do a gente é dominado pela tecnologia. Então, é preciso que a gente se policie, de fato, e que a gente veja até onde pode ir. E o risco, né? É reeducação. Reeducação. Falando agora dessa educação, a gente fala, né? Como é que a gente melhora? Reeducando. E tem o caminho de volta, né? A pesquisa também evidencia isso. Qual é a luz no fundo do túnel? Tem jeito ainda para essa situação? Ou a coisa está tão caótica, se a gente não fizer uma intervenção mais séria, o caminho é complexo. Eu considero as duas coisas. A situação é caótica, mas a gente pode melhorar isso. Né? Então é caótico porque chegou a um nível que a gente tem que dizer, opa, parou, vamos ver onde é que a gente vai melhorar. E quando a gente diz assim, tirar as telas, não é simplesmente você virar para o seu filho e dizer assim, não vai usar celular, não vai usar tablet, mas não vai usar para fazer o quê? Então você tem que dar essas opções, né? Então assim, volto para o meu neto, que ele é minha experiência, né? Então, assim, vovó, tem um jogo massa de avião. Meu amor, aonde? No celular. Eu disse, eu tenho outra proposta para você. Aí ele, qual? Eu disse, vamos fazer esse avião? Ele, como assim? Aí eu peguei o celular, a gente pesquisou um avião de material reaproveitado. Listamos os materiais e como fazer, e depois desligamos o celular e fomos produzir. E foi maravilhosa. Essa experiência eu vivo no dia a dia com ele. Eu gosto muito de trazer isso, porque assim, como fazer isso? Porque hoje a gente não vê crianças mais brincando no shopping, correndo no shopping. A gente vê mães com suporte de celular, que sentam, botam o suporte e ligam o celular. E não sabe a dimensão desse dano. Então, assim, para as crianças muito pequenas, até 4 anos, tela 0. E o dano, por que isso, Sandra? Porque falando da neuropsicopedagogia, né? Então, assim, existe um período da neuroplasticidade, que são as janelas da aprendizagem, que está totalmente aberta, que é até os 7 anos. Depois vai diminuindo. Por que a gente fica ranzinza depois dos 30? Porque essa janela já fechou. Mas aquele mundo encantado, que está tudo aberto, ai, coisa linda, não, na real, estou experiente. 7 anos, depois, já vi, né? Então, tá assim, então tudo ali é o aprender, é o espelho.
tudo que você faz é espelho para seu filho. Tudo que a gente faz é espelho para as crianças. Ele está absorvendo. A gente está se vendo ali a todo momento. Então, é preciso a gente ter esse cuidado. Mas e a tecnologia, Sandra? Como é que fica? Eles são nativos, não tem como tirar. A gente está num patamar que não dá. Mas é conduzir isso. Quanto tempo fica diariamente? Qual é, em termos de idade, que é outra conversa que a gente pode ter, né? No quantitativo de tempo, de como é usado isso, de que forma positiva. Porque não só é dano mental. Tem os danos orgânicos, a vista, a postura. A gente senta, já bota a perna para cima, aí vem escoliose, enfim, vários danos para além do mental. E as crianças ficam aceleradíssimas. Faz uma experiência quem está em casa, que a criança tem o hábito de ficar muito tempo na tela. Tira, só para você ver, o tanto de... Tira um dia. Você hoje não vai. Eles demonstram uma irritabilidade, uma agressividade fora do normal. Muito grande. E eles vão migrando de uma tela para outra. Você desliga o computador, daqui a pouco você procura, cadê o menino? Está lá em algum lugar com o celular na mão. Você toma o celular, ele vai para o notebook. É assim. Por isso que tem que dar. Qual é a opção? Pois é, qual é a opção? Eu estou entediada. Mas muitas vezes a opção é chata. Bora passear de barco, bora passear no parque, bora nos... Ai, que chato. Mas você tem que dizer como é esse passeio de barco. E não é essa sugestão. Vamos passear, você já está determinando. A criança e o adolescente, ele precisa ser pertencente àquilo. Eu estou pensando em que tal se a gente fosse fazer um passeio de barco, né? Lá a gente vai dar um mergulho naquele mar bem azulzinho, tem peixe. O que é que você acha? Ou você prefere ir para um parque, mesmo que você faça uma condução para o que você quer, mas esse indivíduo, ele precisa se sentir pertencente daquela escolha. Entender que ele que está ali também escolhendo. Organizando. Ele está organizando, ele está escolhendo, ele que está ali com autonomia, porque senão não vai. Se for na pressa, não, você tem que ir, pronto. Tem que ir. Já acabou? Já acabou a graça. Acabou aí. Tem porque que não é uma ideia sua, não é minha. Você já deve ter ouvido isso. É o que você quer, não é o que você quer. Você quer que eu faça o que você quer. Tá? Então, assim, né, Marquinhos Santiago tá assim, balançando a cabeça, porque é assim mesmo. Tá por aí o negócio. É por aí. Muito avançado, né? Mas eles são muito acelerados. Então, quando você começa aqui, ele já está lá na frente. E o que aconteceu? Muitas vezes as famílias elas não estão acompanhando isso e ficam para trás. Então, assim, as redes sociais hoje é um boom. Então, o que o meu coleguinha mostrou ali é a vida perfeita. Sim. Que eu não tenho. E que às vezes é um momento só. E olha o impacto disso. Diga, Marquinhos. Outra coisa, professora, é a reunião de famílias. A gente assistiu um filme. Aí minha filha falou assim, qual a duração desse filme? Quanto tempo dura esse filme? Então, eles já estão preocupados com o tempo. Isso, para mim, E acelerar, né? Essa é a aceleração. Tem que ser para ontem. É muito longo. Olha assim, muito longo. Muito tempo. Vou te contar. 2 horas. É muito tempo para ficar parado. Então, assim, eu vou te contar, nessa pesquisa foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer a pesquisa perguntando sobre a tecnologia. E uma menina de 14, 15 anos, ela disse assim, mas a tecnologia veio para o lazer, não foi? Eu digo, sim, também. Aí ela disse, mas hoje eu não consigo mais assistir televisão nem ver filme. Aí eu perguntei, por quê? Ela disse, porque eu estou tão acostumada a ver vídeos acelerados e áudios acelerados que eu fico entediada. Então, até a velocidade da mídia. Você acha que a gente aqui, eles têm paciência de estar ouvindo esse tempo todo? Não tem. Então, assim, a aceleração mental desses adolescentes, dessa criança, é tão grande que eles não conseguem. O corpo fala. Não consegue mesmo. Agora, o impacto disso de estar acelerando tudo, porque eu vou acelerar o áudio ali do WhatsApp, vou acelerar a rotação, a velocidade do vídeo, mas eu não vou poder estar acelerando a fala da minha avó, do meu pai, do dia a dia, do meu colega. E aí eu paro a não ter paciência. Não quero ficar com ninguém, porque é muito chato, porque... Aí vamos para o trânsito. Vamos para o trânsito. E vamos no mercado de trabalho. Mercado de trabalho. O motorista de ônibus. Sim, que não tem também paciência. A pessoa que está indo para o trabalho, e a outra que não está com tanta pressa assim, está na frente. E aí o que acontece?
começa os palavrões, começa a agressividade, porque não está no mesmo tempo Isso. que está lá fora. E aí, falando dessa violência que é dentro da escola, o bullying também. Então, aquela criança que já tem outro tipo de orientação em casa, que não está tanto na tela e tal, ele acaba virando um ET, um diferente, porque... E começa a ser segregado dentro dos próprios grupos. Às vezes, os pais, muitos também relatam isso, mas eu nem queria dar tela, meu filho, eu queria atrasar mesmo. Mas quando ele chega na escola, na hora do intervalo, está todo mundo com seu celular, e ele fica isolado, porque se ele não tiver, ele vai se isolar. Exatamente. Aí vem as questões sociais, Pois né? é. Então, a gente vê hoje nos ambientes públicos grupos de adolescentes que estão separados. Então, são grupos que vão para um shopping, por exemplo, né, como eu citei, e dentro desse shopping, eles estão individualizados. Cada um com o seu celular e cada um no seu mundo. Então, em que momento está tendo essa interação de fato? Né? E as escolas vêm lutando sobre isso também. Tem crianças pequenas mesmo, que levam o celular para a escola. Qual é o objetivo? Se tem a coordenação, se tem toda a escola. Gente. Não, e tem a escola para fazer, dar as informações. E muitas vezes os pais ligam para a criança durante a aula. Então, assim, precisamos fazer uma faxina aí, né? Ver realmente o que é que a gente quer, porque não é só uma ocupação. A tecnologia não é só uma ocupação. E dentro do nosso próprio trabalho. Então, né? Eu só fechando a fala, eu não coloco meu celular, ele é no silencioso, a família às vezes até reclama porque diz que eu não atendo, mas é sempre no silencioso, a mensagem e a chamada, porque isso me atrai e tira todo o foco do que você está fazendo. Imagine se você estivesse aqui me entrevistando com o celular aceso aí do lado. Exatamente. Tira toda a sua atenção. Né? Pois é, gente. Leonardo, excelente, que bom que você está gostando desse papo aqui. Pois é, gente, é dever de casa, já que estamos aqui com uma mestra, uma professora, uma pedagoga, psicopedagoga, inserida no universo educacional, mas também familiar, porque acaba recebendo essas demandas, e aí muitas vezes a família se sente incapaz, né? Já não tenho mais como agir, me socorra, por favor. Né, e os profissionais estão aí para auxiliar, mas esse é uma tarefa e um dever de casa também de nós, pais, educadores, família, porque os pedagogos vão estar aí para auxiliar, né, mas é lá no retorno, essa criança sai da sessão e volta para casa. Isso. E ali é que está a questão, muitas vezes fala, mas ele passa o tempo todo no celular, e eu não estou percebendo que eu também. Mas eu estou trabalhando, mas ele está jogando. E se o trabalho é importante para a gente no universo do adulto, mesma importância tem o brincar no universo da infância. Então, se ele olha para você também, passa o dia todo, aí o argumento fica como? Acabou, né? Que é o exemplo. Então, diante disso tudo, qual o dever de casa que fica? Qual é a sua mensagem nesse dia do trabalho, associando educação, tecnologia e desenvolvimento, né, humano? A mensagem que eu digo é que a gente vigie, né? É uma vigilância. Vigilância não só para os nossos filhos, as nossas crianças, mas para nós mesmos. Né? Que a gente comece a observar as nossas atitudes no dia a dia. Por que eu estou agressivo com o outro sem perceber? Né? Muitas vezes você dá uma resposta a uma pessoa que você convive, a sua mãe, a seu filho, a seu marido, Então, assim, de forma agressiva, e você não percebe que você está fazendo aquilo. Verdade. Porque isso aí é involuntário. Pode ser já uma consequência do uso das telas. A gente não pode culpar só as crianças são conduzidas àquilo, né? E elas foi um boom a descoberta de que um bebê fica hipnotizado quando está com o celular e aí não chora, aí não quer ir para o chão, não fica puxando a saia da mãe, enfim. Então, assim, vamos vigiar ao nosso redor e a nós mesmos. Como é que está a nossa saúde mental hoje? Porque sem saúde mental nós não temos um bom trabalho, a gente não tem um bom desempenho profissional, e aí não adianta você ter conhecimento, você ter bom emprego, porque isso aí vai escapar entre os dedos. Então, gente, não vamos permitir que isso aconteça, está em nossas mãos. A gente quer agradecer a sua presença, professora Sandra Bastos, por estar aqui com a gente. Volte sempre, a casa é sua, né? Foi um prazer conversar com você.